Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje o título, Mudando os Planos por Amor. Mudando os Planos por Amor. Você já fez alguma mudança de planos por amor? Já, meu querido irmão? Deixa nos comentários aí, tá bom? Que mudança foi essa que você fez por amor? Que nós vamos ver uma grande mudança de um grande homem da Bíblia, o apóstolo Paulo, tá bom? Vamos lá. Muito bom. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia e pelo pão de cada dia que Ele nos dá hoje, amém? Tanto o maná espiritual, como as suas santas palavras, né? Como também o maná físico, amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras, Senhor. Nos abençoa, nos fortalece nesse estudo que vamos fazer agora, em nome de Cristo Jesus, amém. Um abraço para o pessoal lá do Japão, né? Pessoal também da França, pessoal da Alemanha, pessoal dos Estados Unidos, Dona Adelaide, Valquíria, Joaquim, toda a família lá, né, que ouve a palavra de Deus, né, que tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Também as pessoas de Portugal, da capital do meu país, onde eu estou, São Paulo, das cidades dos interiores, muita gente mandando mensagem e agradecendo, tá bom? Deus tome conta de todos. Não dá para falar o nome de todos porque é muita gente, tá bom? Estamos aí com mais de 100 mil visualizações, tá? Mas ainda é pouco. Precisa mais que as pessoas se inscrevam no canal para crescer mais, chegar mais às pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus que está nos últimos dias chegando. Amém? Muito bom. Mudando os planos por amor. Você está vendo aí que até as crianças agora já estão dizendo que Jesus está voltando. Tá? Então, Deus falou que as crianças iam profetizar, né? Os velhos, né? Os jovens. Está acontecendo, Jesus está voltando mesmo. Muito bom. Mudando os planos por amor. Quando eu vi esse título, meu irmão, eu falei assim, poxa, era bom que mudasse os planos do nosso país por amor, né? Para o próximo. O país está caindo numa catástrofe, né? Muitas pessoas perdendo os empregos, né? A situação não vai ficar boa. E quem dera que mudasse por amor, né? Mas o amor que Paulo está falando aqui é outro amor. Não é esse amor da política, né? Infelizmente, nós temos muitos políticos que não ama, só ama o bolso dele, a vida dele, mas ele não ama o próximo. Mas nós temos que saber que tem muitos políticos bons, de amor no coração, que amam o próximo. E Deus é que vai dar a recompensa nos últimos dias. Tá bom? Mudando os planos por amor. Queridos, nós devemos ser flexíveis, tá? Em nossa agenda, porque às vezes temos que fazer mudanças. Mudança na agenda nossa, no roteiro das viagens, nas escaladas de pregadores, às vezes precisamos mudar. Precisa, às vezes, fazer uma mudança. E aqui diz, né? Vimos que alguns em Coríntios, né? Duvidavam das intenções do amor do apóstolo Paulo.
Hoje veremos uma razão específica. Para isso, a mudança em seus planos de viagem. Paulo muda. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 5, está assim, ó. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, Paulo está dizendo, o projeto de Paulo, tá? Irei ter convosco por ocasiões da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Era assim que Paulo queria. E bem pode ser que convosco me demore ou menos passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Olha só, versículo 7. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Paulo discorrendo aqui, Paulo expressa aqui o desejo de visitar os irmãos da igreja de Corinto. Tá? Mais uma vez. Ele já tinha ido outros. Agora ele queria ir mais uma vez. Tá? Paulo esteve ali mais de uma vez em Corinto. Qual era o plano original da viagem de Paulo, meu querido irmão? Paulo já estivera ali outras vezes em Coríntios e agora ele planejava passar pela Macedônia, a caminho de Corinto. E quem sabe passar um inverno ali e dali seguir para a Judéia, levando as ofertas recolhidas na Macedônia para os pobres de Jerusalém. Plano de Paulo. Traçou seu plano ali, mas Deus tem outros planos para nós. Mas, contudo, ele mudou os planos por causa de um relatório preocupante que Timóteo havia trazido lá da cidade de Corinto. Quando Timóteo deu as notícias de Coríntios, Paulo se preocupou e queria mudar seus planos para... Paulo pretendia, ir diretamente a Éfeso e Coríntios. Paulo pretendia. Chegando lá, tratar dos problemas, relatados por Timóteo, que Timóteo falou da cidade de Coríntios. Problemas e problemas, queridos? Problemas e problemas nas igrejas. Tá? Naquele tempo já tinha. E hoje? Como está? As coisas não mudam. Meu amado irmão, lá tinha o joio dentro da igreja e tinha o trigo. Hoje é a mesma coisa. A história se repete. Não muda. Você acha que nas igrejas só existe trigo? Você está muito enganado. Não, queridos. Existe muitos mais joio na igreja do que trigo. É isso aí. O trigo que existia na igreja de Laodiceia hoje, nós somos a igreja de Laodiceia, são os remanescentes. O trigo que existe hoje na igreja de Laodiceia. E o restante é um pequeno grupo de remanescentes. Lembre-se que Laodiceia é a característica pela mordidão. Ela é conhecida pela igreja morna. Lembre-se disso. Mas você não precisa ser morno. Deus quer que você seja aquecido, inflamado
pelas chamas do Espírito Santo, aleluia. Bendito seja Deus. Paulo chegou aí de Éfeso a Coríntio, mas depois retornou a Éfeso, tá? Seus planos mudaram e ele não voltou a Coríntio como estava previsto, pelo menos não de imediato. Porque depois ele foi, mas pelo menos não de imediato, tá? Por quê? Por que Paulo mudou? Paulo muda por amor aos cristãos, por amor àquele povo, tá? Porque sua última visita não foi bem sucedida, tá? Ele não foi muito bem aceito. Por isso, ele voltou a Éfeso e escreveu a carta para não agravar mais a situação com outra visita ali. Paulo montou a estratégia, na verdade, Deus, né? Então, Paulo começou a ir a Coríntios aos poucos, né? E na hora que dava para ir mesmo. Não era a hora que ele queria. Os planos dele mudou, tá? Quando ele recebeu a carta de Timóteo, as mensagens de Timóteo, então ele montou uma estratégia. Qual foi? Foi uma carta de repreensão que ele mandou para os coríntios, para a cidade de Corinto. Tá? A vista de Paulo, na última visita, foi mal interpretada. A visita de Paulo ali na cidade de Coríntios, quando ele foi, a última, tinha sido mal interpretada. As boas intenções de Paulo ao Coríntios foram mal interpretadas. Será que isso não acontece hoje também, meu irmão? O que você acha? Será que não tem alguém que fala na igreja que às vezes é mal interpretado? O que você acha? Quando você é mal interpretado, você está tentando mostrar a verdade e levar as pessoas a Jesus Cristo, né? E as pessoas te interpretam errado ainda. É assim que funciona, viu? É assim que funciona. Pessoas que às vezes pregam ou falam na igreja que nós temos que ser parceiros um do outro, do mundo, para conquistar as pessoas, está tudo errado, não é assim que Deus ensinou. Nós não somos parceiros do mundo, meu irmão. Ou das coisas erradas. Ou só porque um ente querido seu faz as coisas erradas, você tem que compartilhar. Não é assim que funciona. Lembra de Abraão? Lembra de Arão? Quando fez o bezerro de ouro? Bastou uma pressão só em cima dele e ele frouxou. E olha que o povo via tudo que Deus fazia por eles. Abrir o mar, coluna de fogo que esquentava, clareava eles. Uma nuvem que cobria eles para não se queimar do calor no deserto. Uma rocha que dava água permanente para eles, que era Jesus, não deixava faltar nada. Pedia comida, tinha comida. E mesmo assim, caíram para cima de Arão e Arão frouxou. Fez uma parceria com eles e deu no que deu, meu irmão. A maioria morreu tudo no deserto. Entendeu? A maioria. E o culpado daquilo ali, a maioria de morrer, foi o seu próprio Arão também. Porque ele deveria ser firme e falar assim: Jesus, nosso Deus, Pai, vai mandar alguma coisa, um recado. Vamos esperar Moisés. Até nós morrer aqui. Mas vamos esperar Moisés. Deus tem alguma coisa para fazer. Eu tinha certeza que o povo ia acabar ficando com ele. Porque já estava guiado por ele. Entendeu, meu irmão? Ele era um espelho de Jesus Cristo ali guiando as pessoas. Ele e Moisés. Então, meu querido irmão, quando você é mal interpretado, né, as pessoas
te criticam, interpretam você errado. As pessoas chegam a dizer ou pensar, você quer aparecer, ser o dono da verdade? Você quer ser o bonzão? Nada disso, meu querido irmão. Ninguém é o dono da verdade, tá? Senão Deus. Só Deus é o dono da verdade. Temos no coração o amor que Deus colocou no coração de Paulo também, tá? E no seu também Deus coloca, tá? A paixão pelas almas que você quer salvar. Você entendeu? Meu querido irmão, às vezes nós precisamos mudar os planos por amor ao próximo. Assim como Paulo mudou. Vê dele de novo inflamar mais aquele povo, ele manda uma carta. Timóteo trouxe um testemunho de coisas ruins. Então ele falou, vou mudar a estratégia. E manda uma carta. E depois foi bem aceita ali. Nós vamos ver na próxima lição. Tá? E aí o enviado aí é Tito, né? Então nós vamos ver. Queridos, que Deus derrame sobre você e sobre mim a paixão, né, de Jesus pelo próximo. Porque era assim que Jesus fazia também. Você sabia que Jesus tinha estratégias também para conquistar as pessoas? É, queridos. Jesus tinha estratégias, né? Deus, às vezes, muda nossos planos e às vezes nós não entendemos. Por que os planos estão mudados? Por quê? Porque Deus quer assim, meu irmão. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Tá? Então Deus sabe das coisas. Nós não sabemos de nada. Tá entendendo? É assim que Deus quer. Às vezes você tem um plano de ficar em um lugar, Deus fala assim, não é aí. Não é para aí que você vai. Às vezes você tem um plano, sai com uma pregação na cabeça para pregar numa igreja, chega lá, na hora você muda. Por quê? Porque os planos não é seu, o plano é de Deus. Chega lá, você vai falar outra coisa que não tinha nada a ver com sua pregação. É assim, já aconteceu comigo. Entendeu? Às vezes o plano precisa ser mudado. Às vezes quando você entra dentro da igreja com aquela mente daquela pregação que você vai fazer, Deus fala, aqui não vai dar certo. O povo vai se inflamar. E você, na hora, Deus te dá uma pregação ali. Muda os planos. Entendeu? Mudando os planos por amor. Paulo mudou os planos daquele povo por amor. Só que depois Paulo foi lá de novo, Coríntios. Tá? Vamos ver no próximo estudo, tá bom? Próximo estudo, né? Com certeza, mudando os planos com amor. E o próximo agora, né? Perdão e reafirmação do amor. Perdão e reafirmação do amor. Muito bem, né? Vai ser o próximo estudo. Vamos ler aí 2 Coríntios, tá bom? Capítulo 7. Tá bom? É o próximo estudo. É só uma coisinha aqui, rápida, né? Que nós lemos aqui no capítulo 16 de 1 Coríntios, né? A partir do verso 5 até o 7, né? Paulo fala, vamos ler de novo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem, né, pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois
espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Se o Senhor o permitir. Ele manda a carta, né? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, né? Porque uma porta grande é oportuna para o trabalho, se me abriu, e há muito adversários. Muito bem. Mudando os planos por amor. Paulo muda os planos por amor àquele povo de Coríntios. E manda uma carta. E depois nós vamos ver o que aconteceu. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Deus tome conta de você. O amor de Jesus derrame sobre você, né? Compartilha, dá um like e se inscreve no canal. Vamos junto. Jesus está voltando, está bem perto, né? Vamos junto. Vamos acompanhar Jesus. Sabe por quê? Ele tem um plano para você. E às vezes não é o plano que você quer. E ele muda. E se ele mudar, pode ter certeza que é sempre para o melhor. Amém? Fica na paz do Senhor. Tchau, meus irmãos. Até amanhã, hein? Tamo junto.